Estamos rodeados de máquinas. Elas são ferramentas, são conveniências. Assumimos que estão sob nosso controle. Mas e se não estiverem? E se esses objetos do dia a dia forem condutores para algo mais sombrio? Algo sinistro? Ao redor do mundo, há relatos de máquinas comuns se comportando de maneiras extraordinárias. Telefones tocam com vozes do além-túmulo. Câmeras capturam imagens do invisível. Elevadores transportam passageiros relutantes para outras dimensões. Esses não são incidentes isolados. São vislumbres de um mundo onde a linha entre nossa realidade e o sobrenatural se confunde. Essas histórias são perturbadoras. Desafiam nossa compreensão do mundo. Elas nos forçam a confrontar a possibilidade de que não estamos sozinhos. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no mundo assustador das máquinas assombradas. Prepare-se para se chocar. Prepare-se para se arrepiar. Pois a verdade está lá fora, à espreita sob a superfície do nosso mundo tecnológico. O telefone é uma tábua de salvação. Uma forma de se conectar com entes queridos. Mas o que acontece quando essa conexão se estende além da sepultura? Inúmeras histórias falam de telefones assombrados, tocando com vozes de mortos. Sussurros de amores perdidos, avisos urgentes do além-véu. Uma história arrepiante vem de uma pequena cidade da América. Uma viúva em luto relatou ter recebido ligações tarde da noite. A voz do outro lado, seu falecido marido. As ligações continuaram por semanas. A viúva afirmou ouvir o riso distinto do marido. Ela até reconheceu a maneira como ele pigarreava. Os investigadores ficaram perplexos. A linha telefônica foi verificada. Nenhuma explicação foi encontrada. Seria este um espírito desesperado agarrado à vida? Ou uma brincadeira cruel pregada pelo além? A verdade permanece um mistério, mas uma coisa é certa. Aquele telefone se tornou um símbolo assustador do véu tênue que nos separa do outro lado. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas algumas imagens contam uma história terrível demais para ser falada. Câmeras, destinadas a capturar momentos no tempo, às vezes capturam algo muito mais sinistro. Figuras inexplicáveis à espreita ao fundo. Rostos contorcidos em gritos eternos. Sombras que se movem com vida própria. Uma dessas câmeras reside em um antiquário empoeirado. Diz-se que sua lente é um portal para o outro lado. Aqueles que ousam olhar pelo visor, muitas vezes recuam horrorizados. Eles afirmam ver vislumbres de um reino sombrio. Alguns experimentam uma sensação de pavor, como se uma presença invisível os estivesse observando. Funcionários contam histórias da câmera se movendo sozinha, seu obturador disparando mesmo quando não há ninguém por perto. Esta câmera é apenas uma máquina quebrada? Ou é assombrada pelos espíritos daqueles que capturou em filme? A resposta permanece indefinida, mas as imagens perturbadoras que produz servem como um lembrete arrepiante de que nem tudo o que é visto pode ser explicado. Elevadores. Caixas de aço disparando pelo coração dos edifícios. Eles são símbolos da conveniência moderna. Mas o que acontece quando essa maravilha moderna se torna sinistra? Existem inúmeros relatos de elevadores com vontade própria, parando nos andares errados, mergulhando na escuridão sem aviso prévio, prendendo passageiros aterrorizados dentro de suas tumbas de metal. Um elevador assombrado reside em um antigo hotel. Os hóspedes relatam uma sensação de desconforto ao entrar. O ar fica pesado, como se um peso estivesse em seus peitos. Alguns afirmam ouvir sussurros e risos desencarnados ecoando pelo carro. E há as histórias do elevador parando no 13º andar. Um andar que não existe. Um andar que dizem ser uma porta de entrada para um reino de sombras e sussurros. São apenas lendas urbanas? Ou há algo verdadeiramente malévolo à espreita dentro das paredes deste elevador assombrado?
Seção 5. Fantasmas digitais. Quando a tecnologia toma um rumo sinistro. Na era digital, nem mesmo nossa tecnologia está a salvo do sobrenatural. Computadores, antissímbolos de lógica e razão, podem se tornar objetos assombrados. Monitores ganham vida, exibindo mensagens do além-túmulo. Arquivos se movem sozinhos, como se manipulados por uma mão invisível. Um desses casos ocorreu em um prédio de escritórios movimentado. Funcionários relataram ocorrências estranhas tarde da noite. Os computadores ligavam sozinhos. Mensagens misteriosas apareciam nas telas, apenas para desaparecer momentos depois. Quando os especialistas em TI investigaram, não encontraram nenhuma explicação lógica. As ocorrências continuaram, aumentando em frequência e intensidade. Seria esta uma pegadinha de um funcionário descontente? Ou algo mais sinistro havia se infiltrado no reino digital? A resposta permanece envolta em mistério. Mas uma coisa é clara: mesmo em nosso mundo tecnológico, existem forças além da nossa compreensão. Seção 6. Suporte de vida para os falecidos. Equipamento médico assombrado. Hospitais, locais de cura e esperança, mas também são lugares de grande tristeza e perda. Onde a vida e a morte colidem, o véu entre os mundos pode se afinar. Equipamentos médicos, projetados para monitorar e sustentar a vida, podem se tornar condutores para os espíritos daqueles que já faleceram. Monitores cardíacos apitam erraticamente, registrando um pulso quando não há nenhum. Ventiladores sibilam e chiam, como se estivessem respirando em uma sala vazia. Enfermeiras e médicos relatam ter visto figuras sombrias à espreita nos corredores. Eles ouvem sussurros e gemidos emanando de quartos vazios. Alguns até afirmam ter sentido mãos invisíveis os empurrando, guiando-os em seus deveres. Seriam essas apenas as imaginações sobrecarregadas de profissionais médicos exaustos? Ou há algo mais em jogo? Algo que permanece nos espaços entre a vida e a morte, agarrado às máquinas que antes o sustentavam? A verdade permanece indefinida, escondida dentro das paredes estéreis desses hospitais assombrados. Seção 7. Um portal para outro reino. A ideia de objetos assombrados é perturbadora. Ela desafia nossa percepção do mundo. Vemos essas máquinas como ferramentas, objetos sob nosso controle. Mas e se eles forem algo mais? E se eles forem portais? Portais para outro reino? Um reino onde os espíritos vagam livremente? Onde as leis da natureza não se aplicam mais? As histórias que exploramos sugerem que isso pode ser verdade. Um telefone se torna um condutor para vozes do além-túmulo. Uma câmera captura imagens do invisível. Um elevador se torna uma armadilha, transportando seus passageiros para outras dimensões. Estas não são apenas histórias, são avisos. Eles nos lembram que nossa realidade é frágil. A linha entre nosso mundo e o sobrenatural é tênue, e às vezes, tudo o que é preciso é uma simples máquina para quebrar essa linha completamente. Seção 8. Sussurros da máquina. O rádio assombrado. O rádio, um dispositivo que antes unia o mundo por meio da música e das notícias, às vezes pode sintonizar algo muito mais sombrio. Existem inúmeras histórias de rádios assombrados, ganhando vida com estática assustadora e sussurros do além. Alguns dizem que essas vozes pertencem àqueles que já faleceram, usando as ondas de rádio para se comunicar uma última vez. Um desses contos envolve um rádio antigo encontrado em um asilo abandonado. Quando ligado, ele emitia um zumbido baixo, pontuado por sussurros e vozes inteligíveis. Alguns ouvintes afirmaram ouvir seus nomes sendo chamados, enquanto outros sentiram um frio na espinha. Apesar de inúmeras tentativas de explicar como interferência ou mau funcionamento técnico, o rádio continuou a transmitir suas mensagens perturbadoras.
Seria esta a energia residual dos antigos pacientes do asilo, sua dor e angústia impressas na própria estrutura do rádio? Ou era algo mais malévolo, usando o dispositivo como um conduíte para o nosso mundo? A resposta, como os sussurros cheios de estática, permanece envolta em mistério. Seção 9. A caixa de música antiga. Uma melodia de terror. Caixas de música, com suas melodias delicadas e designs complexos, são frequentemente vistas como objetos de beleza e nostalgia. Mas o que acontece quando a música se torna sinistra? Existem contos de caixas de música antigas que tocam sozinhas, suas melodias antes encantadoras se transformando em melodias discordantes e perturbadoras. Alguns acreditam que essas caixas de música assombradas são vasos para espíritos presos, sua angústia e desespero entrelaçados na própria estrutura da música. Uma dessas caixas de música, que faz parte de uma coleção particular, é considerada amaldiçoada. Quando ativada, ela toca uma canção de ninar assustadora que arrepia os ouvintes até os ossos. Diz a lenda que a caixa de música pertenceu a uma jovem que morreu tragicamente, seu espírito agora ligado ao objeto que lhe trazia conforto em vida. Aqueles que ouviram a caixa de música tocar descrevem sentir uma sensação avassaladora de tristeza e uma presença que parece persistir muito depois que a música parou. Seria este o choro de uma alma perdida, para sempre gravado no mecanismo da caixa de música? Ou é simplesmente o poder da sugestão, nossas mentes evocando contos de fantasmas para explicar o inexplicável? Seja qual for a verdade, a caixa de música assombrada permanece como um lembrete arrepiante de que mesmo os objetos mais inócuos podem se tornar vasos para o sobrenatural. Seção 10. A televisão possessa. Uma janela para a vida após a morte. As televisões, antes janelas para o mundo, às vezes podem se tornar portais para algo muito mais sinistro. Existem inúmeras histórias de televisões assombradas, ganhando vida com imagens cheias de estática e vozes distorcidas. Alguns acreditam que essas televisões são condutores para espíritos que tentam se comunicar com os vivos, usando o brilho familiar da tela para preencher a lacuna entre os mundos. Um desses casos envolve um aparelho de televisão antigo em uma casa abandonada. Os moradores locais afirmam que a TV ligava sozinha, exibindo um loop de estática e imagens distorcidas de uma figura sombria. Alguns que testemunharam esse fenômeno assustador relataram sentir um frio perto da televisão, enquanto outros afirmaram ouvir sussurros vindos dos alto-falantes, mesmo quando desconectados. Seria esta uma assombração residual, a energia presa de um antigo proprietário agarrada ao objeto familiar? Ou era algo mais malévolo, usando a televisão como uma janela para o nosso mundo? A resposta, como a própria tela cheia de estática, permanece um mistério assustador. Seção 11. Conclusão. A assustadora verdade. O mundo está cheio de máquinas. Confiamos nelas. Mas o que acontece quando essa confiança é quebrada? O que acontece quando esses objetos do dia a dia se tornam condutores para o sobrenatural? Equipamentos assombrados não são apenas uma história assustadora. É um lembrete arrepiante de que nossa realidade não é tão estável quanto acreditamos. O véu entre nosso mundo e o outro lado é tênue. E às vezes, tudo o que é preciso é uma simples máquina para rasgá-lo. Então, da próxima vez que você atender o telefone, tirar uma foto ou entrar em um elevador, lembre-se das histórias. Lembre-se das possibilidades. Pois a verdade está lá fora e pode estar mais perto do que você pensa.